irmãos, que Jesus nos abençoe a noite de estudos e de trabalhos espirituais, trazendo para todos nós sua bênção de paz, de amor, de entendimento. Nós estamos aqui hoje, reunidos em nome de Deus, para dar início à programação deste ano de 1981. E, como todas as vezes que nos reunimos em nome do Senhor, começamos fazendo nossa reunião, iniciando a nossa reunião com uma prece. E a prece é realmente um dos grandes caminhos que nós, humanos, temos para encontrar a Deus. Há outros caminhos também para o encontro de Deus. Um dos grandes caminhos que a humanidade ultimamente muito tem esquecido, justamente porque o homem está se dedicando muito ao dia a dia, preocupado com a sua própria sobrevivência, esquecido mesmo do seu ambiente fraternal. Esse caminho se chama caridade. Exercer o bem, agir em torno do bem, fazer com que o bem esteja prevalecendo em nossa vida. Reparem vocês que a humanidade torna-se utilitarista. Pouco a pouco, nós estamos esquecendo os valores humanos, a tal ponto que a televisão, ultimamente, está fazendo uma propaganda ressaltando os valores humanos, coisas que não deveriam ser esquecidas por nós, como dar o braço a uma pessoa, ajudar alguém em necessidade, superar problemas e esticar as mãos num gesto de fraternidade. Enfim, nós estamos esquecendo de conviver com o ser humano. Estamos falando melhor, melhorando o nosso português, o nosso vernáculo, estamos com mais saúde, estamos todos nós assim, morando melhor, estamos escolhendo férias, locais para tirar férias, enfim, estamos fazendo tudo o que a humanidade nos oferece, o que a vida terrena nos oferece. A própria evolução material do nosso país vai nos permitindo, a pouco e pouco, uma melhoria de condições. Mas nós estamos também esquecendo da convivência. Uma convivência que não seja uma convivência programada, interesseira, uma convivência em que às vezes nós estamos mais agindo em nosso benefício do que realmente em benefício do semelhante. Estamos, sem o percebermos, enveredando pelo caminho do egoísmo ou mantendo o egoísmo em bases crescentes em nosso coração. Ora, quando o homem está numa casa espírita, a primeira lição que ele aprende, uma das primeiras lições que ele aprende, justamente é a de combater o egoísmo, é a de ultrapassar aquela fase do primeiro eu, depois eu novamente, e depois de mim, se puder, novamente a minha vez. Nós estamos aqui justamente ultrapassando essas barreiras constringentes do egoísmo. Agora, quando o homem está dentro de uma instituição espírita e está esquecido desse sentimento, ele então terá, pesando sobre o seu psiquismo, além do próprio egoísmo em si, a ausência de caridade que ele está aprendendo na instituição espírita. O espírita ou o frequentador da casa espírita terá então esse peso duplicado, porque não só o egoísmo que nós praticamos pesa no nosso psiquismo, mas também quando nós estamos dentro de uma casa espírita, estudando espiritismo, aprendendo a conviver com os outros, nós então temos um peso dobrado. Ora, meus irmãos, justamente lutar contra essa forma de viver egoisticamente é que os centros espíritas, para nos ensinar a lutar contra essa forma de viver egoisticamente, é que os centros espíritas estão abertos. É um dos aspectos da posição
da implantação de um trabalho doutrinário nos termos que nós temos aqui. Nós todos poderíamos estudar doutrina espírita em nosso próprio lar, mas quantas vezes nós teríamos a vontade de estudar? Quantos dias nós dedicaríamos a esse estudo? Ou como nós iríamos estudar? Talvez estudar em pontos que nos interessassem, analisar pontos que nos interessassem. A instituição espírita, aberta, assim como nós estamos vendo aqui, não nos permite que o estudo fique limitado àquilo que a gente pretende ouvir. Ela nos obriga a ouvir coisas além daquilo que nós pretendemos ouvir, justamente porque é o conceito de um irmão, é a orientação de um plano espiritual, é a leitura de uma página que talvez nós não tivéssemos acesso dentro do nosso lar, mas aqui nós temos. Enfim, são as circunstâncias coletivas que a convivência assim, em meio de uma coletividade cria para que nós possamos estudar e aprender novamente a agir no bem. Ora, meus irmãos, mas agir em torno do bem, fazer a caridade, ela tem aspectos variados. Nós temos, segundo nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade material, que é aquela que consiste em ajudar ao semelhante através do recurso material, e temos a caridade moral, que é a caridade do silêncio ante as falhas alheias, a caridade da compreensão ante a dificuldade do próximo, a caridade do silenciar diante de uma agressão cometida contra nós. Isso também é uma forma de caridade. Pois bem, o centro espírita, principalmente o centro espírita, vem alertando o homem para ter atenção para esse tipo de caridade. Vamos explicar melhor. O que nós estamos fazendo aqui dentro do centro espírita, nós, os aqui presentes? Provavelmente, a maioria absoluta dos presentes aqui não necessitam de um prato de comida, mas, provavelmente também, a grande maioria está precisando de compreensão. Nós todos temos dificuldades dentro do lar, temos problemas a solucionar, temos dificuldades a vencer no relacionamento, temos dificuldades a superar dentro da nossa própria casa, às vezes com a mãe, com o pai, com a esposa, com o companheiro, com o filho. Quantas esposas têm dificuldade de conviver com o próprio marido? E quantos maridos têm dificuldade de conviver com a própria esposa? Ora, todos exercerão a caridade a partir do momento que começarem a compreender as dificuldades dele. E o interessante é que nós, espíritas, estamos partindo para um gênero de atuação esquisita, vamos até dizer assim. Nós estamos preocupados em ir para Malé, que é o nosso caso aqui, ajudar os semelhantes, e às vezes abandonamos a própria casa, abandonamos a própria família, abandonamos aquela pessoa que convive com a gente. Não temos paciência com a irmã que convive com a gente na condição de irmã ou de esposa. O que nós fazemos? Deixamos de ir a Malé para ficar dentro de casa? Não. Essa é uma atitude desculpista. Há criaturas que dizem assim: eu não vou a Malé porque requisitam a minha presença em casa. E elas alegam justamente: se eu não der assistência em casa, como é que eu vou dar assistência na Malé? E nós ficamos ouvindo aquilo com respeito às criaturas, que é nosso dever respeitar todo mundo, é até dever respeitar todo mundo. Mas nós ficamos perguntando assim: quantas vezes também nós temos oportunidade de fazer essa caridade, entre aspas, que nós estamos alegando fazer para não ir a Malé, e não fazemos? Mas na hora de ir a Malé, exercer um tipo de caridade material, nesse momento nós alegamos o lar. Esquecemos as outras horas do dia, as noites todas que temos, as manhãs todas que temos, as outras oportunidades durante o dia, e na hora de ir a Malé, aí nós lembramos de casa.
é interessante nós observarmos que muitas vezes essa atitude nossa é uma atitude desculpista também. Nós temos um tipo de caridade muito interessante de se observar, é a caridade da convivência. Conviver exige, de uma certa forma, um gesto de caridade, porque há companheiros que são difíceis, realmente, mas nós precisamos conviver com eles. Nós vimos aqui, quantas vezes comparecemos à tribuna para falar de caridade. Nós temos que lembrar que o irmão em casa, que a mãe em casa, que o marido em casa, que a esposa em casa, são irmãos que necessitam também da caridade, como aqueles que nos ouvem. É preciso que o espírita esteja alertado para isso, para que ele não fique naquela condição de falar muito para os outros e quando chegar em casa as pessoas olharem para nós e dizer assim, muito bonito que você falou lá fora, mas e aqui? O que está valendo isso? Nós nunca nos esquecemos de uma frase atribuída à esposa de um grande cientista, cujo nome vocês vão me permitir não repetir aqui. Uma vez resolveram fazer uma entrevista com a mulher dele. E chegaram para ela e começaram a perguntar uma série de coisas assim, da vida cotidiana dela. E afinal perguntaram assim, e o seu marido, como é que ele é em casa? Ela usou uma expressão traduzida para o português, um pouco grosseira, comum a todos nós, mas que disse bem do estado da alma daquela pessoa. Ela virou-se assim, ele é um chato. Aí a pessoa tomou um susto, mas ele é um chato? Ele é um chato. É incapaz de se dirigir a mim numa hora qualquer que seja. Só vive mergulhado nos livros dele, ou então recebendo os amigos que gostam de falar daquilo que ele fala também. Então ela usou uma expressão adequada. Para ela, ele era um aborrecido, porque ela não compartilhava daquele gênero de vivência. Mas ele a escolheu como esposa. Ele conviveu com ela ao longo dos anos. Na hora que ele a acendeu, ele não tinha o direito de esquecê-la de uma hora para outra. Ele precisava aprender a conviver. Ele precisava usar da caridade, da convivência. Então, quantas vezes também nós, dentro do nosso lar, estamos assim, excessivamente preocupados com as nossas atividades ditas espíritas e incapazes de conviver com as criaturas humanas. Ora, meus irmãos, nós precisamos então recordar que a caridade precisa ser exercida em todo o seu sentido amplo do termo, inclusive com os familiares. Mas nós temos também que descansar. Às vezes, realmente, as pessoas pesam no nosso psiquismo. Às vezes, as criaturas exercem um tipo de influência altamente negativo junto a nós. Tem criaturas que exercem influência negativa. Realmente tem. São aquelas chamadas pessoas que pesam em torno de nós. E elas, às vezes, são irmãs. Às vezes, são esposas. Às vezes, muitas esposas dizem, o meu marido me pesa no psiquismo. Então, nós temos o direito de descansar um pouco, de repousar. Temos horas que nós podemos fazer isso. Mas o importante não é repousar ou deixar de repousar. O importante é como nós encaramos a presença dessas pessoas junto a nós. As férias espíritas estão aí para nos mostrar. Albino Teixeira nos disse como repousar, trabalhando. Então ele esqueceu naquele momento que nós precisamos do descanso físico. Mas realmente nós precisamos do descanso físico? Os cientistas dizem que o homem repousa 4 horas por noite. Há um estudo, numa pesquisa efetuada em um congresso feito há uns 2 ou 3 anos atrás, de psicólogos, e eles chegaram à conclusão que o homem descansa o seu psiquismo durante 4 horas por noite. A partir daí, é o sono muscular, como é o termo que eles usam. É o sono muscular, quer dizer, é o repouso tão somente do músculo. Quem não dormir aquelas 4 horas repousantes,
para o que eles dizem assim, para o psiquismo, para nós chama, para a nossa alma. Quem não descansar aquelas 4 horas fica exausto psiquicamente. Mas quem repousar aquelas 4 horas, no dia seguinte pode se sentir cansado, mas não exausto psiquicamente. Ora, meus irmãos, reparem vocês, quantas vezes nós, dentro do nosso ambiente material, nós precisamos repousar essas 4 horas. Mas passou daí, nós já estamos como que exigindo alguma coisa além do que nos é permitido ou que nos deve ser concedido. A partir daí, é o momento de trabalho realmente. Agora, reparem vocês um outro aspecto também. O homem, quantas vezes pede aos espíritos uma explicação para as suas necessidades espirituais? Meu irmão, estou passando por um problema qualquer que ele seja. Então a criatura fala do seu problema. É natural que ela fale, ela tem que desabafar. Mas quando vem uma resposta do plano invisível, ou quando vem uma resposta do próprio diretor da casa, dos irmãos, dos companheiros, já instruídos na lei de Deus e que podem falar de si próprios, dizendo assim: procure ser um pouco mais paciente, ou passe a orar mais vezes, ou tende a ter um pouco mais de perdão no coração, ou procure doar-se um pouco mais para dentro de sua casa, ou ainda estude um pouco mais. A pessoa diz assim: mas eu não posso fazer isso, ou eu não quero fazer isso. Há uma dificuldade da criatura em aceitar aquelas regras determinantes que nos obrigam, nos orientam a dar o passo decisivo em favor da nossa emancipação. Olhe bem uma coisa. Vamos supor que nós tenhamos dentro de nosso lar uma filha doente, uma criatura que esteja nos dando trabalho, uma pessoa que exige muito de nós. Nós precisamos dar o máximo de tempo em favor daquela criatura. Mas precisamos também estar nos preparando constantemente para ajudar aquela pessoa, instruindo o nosso espírito, aprendendo a conviver com a criatura e aprendendo principalmente a melhorar o nosso próprio caráter. Porque nós normalmente queremos que haja uma transformação dos outros, mas não queremos nos transformar. Então nós estamos querendo crescer individualmente para poder ter forças, condições, qualidades para espalhar nas pessoas que convivem com a gente. Essa também é uma forma de caridade, porque para eu ajudar alguém, eu preciso me fortalecer, eu preciso crescer, eu preciso melhorar dentro de mim. Essa atividade de melhoria, essa atividade de crescimento, essa atividade que se chama esforço de aprender a vencer a si próprio, isto se chama caridade. Por que caridade? Caridade com a gente, caridade conosco, caridade com o nosso próprio espírito. Porque no momento em que eu estou aprendendo, a minha personalidade me obriga a estudar para ser bom em relação ao próximo, eu estou melhorando o meu espírito, eu estou crescendo interiormente, eu estou me capacitando a auxiliar. Pois bem, meus irmãos, nós que estamos dentro de uma instituição que preza o estudo, estamos também, hora e meia, ouvindo uma palavra do plano espiritual. É preciso ser bom, é preciso ser caridoso, é preciso respeitar o próximo, é preciso agir no bem. Emmanuel, André Luiz, Albino Teixeira, Charles, dezenas de espíritos se esmeram em trazer uma palavra de orientação, de consolação, de evangelização. Nós lemos aquelas páginas, nos dedicamos ao entendimento daquilo, mas esquecemos quase sempre de analisar se estamos em curso em algum problema daquele. Estamos esquecendo disso.
há um esforço programado por parte dos espíritos de trazer um noticiário para nós. Há um esforço programado dele. Conan Doyle fala que nós tivemos uma invasão organizada. Foi quando os espíritos começaram a se aproximar. Mas por que os espíritos vieram para nós? Para nos instruir, para nos chamar a atenção sobre esses aspectos caritativos da vida. Também para nos chamar a atenção sobre os aspectos caritativos da vida. E nós estamos continuando a esquecer desse aspecto. Vocês reparem o seguinte: quando Allan Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, muita gente criticou a publicação, dizendo que aquilo era um livro católico. Era uma concessão que Kardec estava fazendo ao catolicismo. Houve quem o acusasse e quem o acuse até hoje. Entretanto, precisamos recordar que Kardec, com o Evangelho segundo o Espiritismo, ele trouxe um repositório de sabedoria para o homem, sabedoria evangélica. Assim como ele trouxe um repositório de sabedoria filosófica com o Livro dos Espíritos, ele trouxe um repositório de sabedoria evangélica, além da própria consolação. Capítulo 6 do Evangelho, o Espírito Consolador. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Ora, repare que Kardec compreendeu a necessidade que o homem tinha de ter alguma coisa que mexesse com o seu coração, que enchesse a sua alma de pacificação, que mostrasse à sua alma o que ela precisa, ou o que ela precisava, e o que ela vai precisar ainda durante muitos séculos, para ter assim esse hábito de conviver uns com os outros. Bem-aventurados misericordiosos, toda uma linha de mensagens falando o que vem a ser misericórdia. Agora, se nós ouvimos e lemos tudo isso e somos incapazes de, no centro espírita, fora do centro espírita, na convivência do mundo lá fora, praticar o que se chama essa caridade, esse conhecimento doutrinário que o Evangelho nos dá, nós apenas ouvimos. Ora, meus irmãos, voltando ao nosso estudo, à linha inicial do nosso estudo, vamos reparar uma coisa. Quando o homem está de posse de determinados conhecimentos, ele constantemente é cobrado desse comportamento. Constantemente. E é interessante aí de se ver também o seguinte: as criaturas têm de nós uma visão que necessariamente não é a nossa. Não é isso mesmo? A nossa irmã Ivone me enxerga com uns olhos diferentes da Josefina e diferentes do Ilmar. Para uns eu posso ser uma boa criatura, para outros eu posso não ser uma boa criatura. Então cada um de nós, cada um de nós mesmo, temos uma visão diferente dos outros. Nós enxergamos os outros com os óculos que queremos colocar. Mas a realidade é que eu tenho a minha realidade. Eu tenho a minha realidade, independente da visão com que ela me vê. Ora, eu que estou consciente disso, que eu tenho a minha realidade, não vai adiantar o elogio da Ivone, não vai adiantar a crítica de A, a crítica de B, porque eu continuo com a minha realidade. A crítica de A de B, o elogio de A de B, não vão transformar o meu coração. Podem até me chamar a atenção, mas não vão transformar o meu coração. Mas a verdade é que quando nós estamos conscientes disso, nós então passamos a cuidar da nossa imagem. Não para atender a Ivone nem a Josefina, mas para atender a minha necessidade espiritual. Eu passo a cultivar o cuidado com as minhas expressões, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu digo, menos para atender a Josefina e a Ivone, e mais para atender a minha consciência. Eu passo a ter cuidado, a respeitar o meu espírito por necessidade de progresso interior. Nesse momento, eu passo a ter caridade para comigo mesmo.
Nesse momento, eu começo a me lembrar de Jesus, quando nos disse que nós seríamos conhecidos por muito amarmos uns aos outros. Mas também ele nos lembrou que nós éramos discípulos dele. Ora, sermos seus discípulos, quando ele fala no Evangelho de João, no capítulo 14, ele já diz assim: vocês agora são meus amigos. Então, nesse momento, ele nos colocou uma responsabilidade nas mãos. Nós passamos a representar a Jesus diante da multidão. Nós passamos a representar Jesus diante da multidão. Ora, meus irmãos, é interessante lembrar a nós mesmos, quando Jesus nos disse que nós passamos a representar Ele diante da multidão. Nesse momento, nós, os que estamos assim, mais à testa dos trabalhos, que estamos assim, mais à testa das responsabilidades, da direção de uma casa, mais à testa dos trabalhos mediúnicos, nós iremos ajudar aos outros na medida do nosso crescimento espiritual. Na medida do nosso crescimento espiritual. Então, o homem ajudará tanto mais quanto mais virtudes ele tiver. Quanto mais virtudes ele amealhar dentro de si. Há criaturas que dizem assim: eu gostaria de ajudar o próximo, mas não sei o que fazer. Mas ele não cresceu dentro de si. Ele não aprendeu a crescer dentro de si. Então ele não pode ajudar realmente. Ele não tem condições de ajudar realmente. Há um convite permanente da doutrina espírita convocando os homens a serem trabalhadores da causa doutrinária. A multidão se aproxima em função, muitas vezes, do conhecimento doutrinário, da necessidade do conhecimento doutrinário, muitas vezes em função do carisma que determinadas criaturas exercem, muitas vezes em função da simpatia que certas criaturas exercem, da autoridade que certas criaturas exercem sobre as outras. Ora, meus irmãos, reparem que nesse momento, nós que temos condição de exercer esse carisma, exercer essa autoridade, nós temos uma verdadeira dificuldade para conseguir juntar nossos conhecimentos, nossos conceitos e aquilo que os outros esperam de nós. É interessante, nenhum diretor de centro espírita agrada a todo mundo, nenhum médium agrada a todo mundo. Então nós ficamos sem saber como agir. Como é que nós podemos agir? Ter a certeza de que estamos agindo. Como a Vera vai ter certeza de que está agindo corretamente lá na Rocinha? Justamente quando ela começar a exercer as suas tarefas em função da caridade. Que aí, nesse momento, ela não irá se preocupar tanto com os outros, e irá se preocupar com o que Jesus espera dela. E com aquilo que ela deve fazer em favor dos outros. E ela irá desagradar muita gente, como todos nós aqui desagradamos a muita gente. Mas por quê? Porque nós temos que seguir uma linha. A linha que será tanto mais progressiva no sentido de progresso, será tanto mais positiva, quanto nós estivermos exercendo essa linha com fins caritativos. Ora, quando nós estamos exercendo essa atividade com fins caritativos, nós passamos a corrigir o comportamento nosso. Se eu sei, por exemplo, que o meu gesto de simpatia desperta nas outras criaturas um certo constrangimento, as minhas efusões despertam nos outros certos constrangimentos, qual é o meu dever de caridade? Limitar os meus gestos. Eu tenho que fazer isso. Sou obrigado a fazer isso para evitar constrangimentos na criatura. Se ao contrário, eu sou assim um tanto agressivo, se eu sou sem preocupação, também temos que recordar que há um comportamento caritativo da gente no agir corretamente, no agir com prudência, no agir com equilíbrio. A caridade, ela não parte de um único ponto, ela parte dos dois polos. Ela parte dos dois polos. Nós precisamos aprender a viver
dentro das instituições e precisamos aprender a exercer nossas atividades dentro da instituição também. Finalizando, vamos recordar um outro aspecto da caridade. A caridade, ela tem múltiplos aspectos, mas nós estamos apenas falando na aula inicial. A rigor, a nossa reunião hoje é uma reunião assim, com muita tranquilidade. Nós estamos apenas dando assim bases do que deve ser o comportamento espírita, o que vai ser assim a nossa programação doutrinária no decorrer desse ano também. É a lembrança da caridade. Porque nós, quantas vezes, estamos assim, numa enorme preocupação no agir, e em função do agir, estamos esquecidos do comportamento caridoso com o semelhante. Queremos que as nossas aulas estejam em silêncio absoluto. Então, não falamos com a pessoa com um certo cuidado. Ao contrário, damos um grito. Fulano, cala a boca. Você está falando demais, está atrapalhando a aula. Isso é um comportamento agressivo. Fulano, você pode fazer um pouco de silêncio? É a mesma palavra dita de um outro jeito. Não é assim mesmo? Nós estamos assim, abandonando o lar, esquecendo dos compromissos do lar. Nós podemos chegar perto de fulano. Fulano, tente olhar para aquilo que você está fazendo. Como você está agindo e que imagem você está levando para dentro de sua casa. O espiritismo pode estar sofrendo diante das pessoas do seu lar uma posição irremediavelmente, uma posição que se torna irremediável para aquelas criaturas, porque elas sentem em você uma criatura espírita que não está cumprindo os detalhes, as determinações que a doutrina lhe dá. Você pode estar agindo de tal modo que está implantando nos corações familiares um afastamento da doutrina espírita. É um gesto de caridade esse também. Nós temos, por exemplo, a caridade dentro da própria instituição espírita. Vocês já repararam que nós estamos, repararem sempre, que nós estamos diante de uma multidão, a grande maioria conhecida, uma grande parte que vem aqui pela primeira vez, e um grande número de pessoas que está aqui em fase de sofrimento, com deseducação, com sofrimento e com deseducação. Nós podemos exercer a caridade ajudando essa criatura, mostrando a elas que nós estamos aqui para ajudá-las, mas que elas não vão fazer daquilo que fizeram. E que elas estão aqui para serem melhoradas e não para fazerem daqui o quintal de suas casas. Que nós temos que ver isso. Tem pessoas que vão para o centro espírita e quando são tolhidas nas suas atitudes, dizem logo, mas então aqui não é como era antigamente. Mudou-se a estrutura da casa. Não mudou nada. Apenas as pessoas estão querendo, quantas vezes, fazer com que a casa se adapte às suas circunstâncias, ao seu sabor. Há então, nesse momento, uma falta de caridade das pessoas para conosco. Uma falta de caridade das pessoas para com os dirigentes. Uma acusação indébita. Uma acusação que não é justa. Uma acusação que não é correta por parte de ninguém. Ainda mais por parte de quem convive com a instituição. Nós temos que prestar atenção muito e muito naquilo que nós falamos. Fazer silêncio também é uma forma de caridade. Meditar antes de falar. Às vezes nós somos induzidos psicologicamente a falar as coisas. Meditar antes de falar também é um gesto de caridade. Meus irmãos, no decorrer do ano de 81, nossas palestras, todas elas serão em torno de temas morais. Por que isso? Há pouco tempo, os espíritos nos falaram assim. Altivo, você procure conduzir as palestras do centro para os temas em torno do amor ao próximo. Em termos do amor ao próximo. E
Eu perguntei, naturalmente, por que aquilo? Se nós estamos, assim, falhando em alguma coisa. E eles nos disseram o seguinte: olha, repare você que nós todos estamos em uma instituição num processo de aprendizado. O processo de aprendizado nos induz a estudar com afinco a lei moral, a lei filosófica, a lei da ciência espírita. Mas está, sem que vocês percebam, isso eu estou falando para todos, inclusive os que fazem parte dos grupos de estudo, está fazendo uma coisa interessante, está fazendo com que as pessoas estejam esquecidas de que elas têm um lar para cuidar. Então, fale do amor ao próximo. Então, nós procuramos trazer o livro de Leon Denis o tempo todo, no ano de 80. Pois bem, Leon Denis nos trouxe várias noções de amor ao próximo. E agora, recentemente, nós voltamos a falar aos espíritos, perguntando qual seria a orientação nesse sentido para casa, e eles nos disseram assim: apesar de ter sido falado muito do amor ao próximo, ainda tem muita gente esquecida disso. Então vamos fazer a coisa partindo para a caridade. Pode ser que com sentido de caridade as criaturas resolvam amar mais os de sua casa. Então, aqui está a linha mestra das palestras do ano de 81. Nós vamos falar de caridade. Pelo menos as 12 palestras do ano vão ser sobre a caridade. E nós vamos ter outras palestras que nós iremos falar sobre a caridade. Por quê, meus irmãos? Por que isso? Porque os espíritos veem em nós irmãos, filhos, espíritos, como vocês queiram dar o nome. Veem em nós criaturas que estão em processo de aprendizado, em processo de crescimento. Eles não têm interesse em que a gente conheça muita coisa e faça muita coisa se não houver uma correspondente transformação do nosso íntimo ser. Se não houver aquela transformação, o que adianta eu dar 200 passos por ano, receber 50 espíritos sofredores durante o ano? Não adianta nada. Nós precisamos fazer uma correlação entre aquilo que eu faço e aquilo que eu me transformo. Nós estamos precisando lembrar disso, meus irmãos. A caridade conosco é uma caridade que não deve ser esquecida. Uma caridade de aprendizado, com vistas ao nosso próprio espírito. E nisso não vai acusação a ninguém. Absolutamente. Nós estamos falando aqui em tese, eu mesmo estou colocando para mim esses assuntos, porque realmente há necessidade também de eu me aprimorar, claro, vocês todos sabem disso, mas nós, os que estamos aqui, estamos colocando em nossa vida mental a seguinte notícia: nós estamos precisando aprender a lei de amor ao próximo, mas estamos também precisando a exercer a caridade material e moral. A material, cada um de nós vai exercer como sentir que pode exercer. Tem pessoas que dizem que não pode dar um centavo para um serviço social de qualquer centro. Meu Deus do céu, ninguém vai aqui analisar a vida de ninguém. O problema, a criatura diz que não pode, ela não pode. Ela está dizendo, então acabou o assunto. Mas essa caridade assim, de convivência, essa caridade de amor, essa caridade de entendimento, isso nós podemos fazer, porque não custa nada, a não ser a nossa transformação. Saudando então a todos vocês nesse início de ano, trazendo assim a palavra da direção material da casa, nós estamos pedindo a vocês que vocês procurem ler bastante assuntos relativos à caridade, que os nossos estudos signifiquem realmente uma real transformação em nosso espírito, mas que nós também aprendamos a ter caridade. Caridade com a gente, por exemplo, quando nós temos uma mediunidade que é muito sofrida, que é muito angustiada, e nós, por teimosia, ou porque não queremos estudar, dizendo assim, mas eu não quero saber disso, e sofremos, e passamos mal, e sentimos milhares de coisas, meu Deus, isso é falta de caridade para com a gente.
essa falta de caridade para a gente. Então a gente prefere ficar sofrendo a exercer uma atividade mediúnica que nos trará tranquilidade de espírito. Convites para o trabalho na assistência social. Mas domingo é dia de praia. Vá à praia de manhã, vá ao serviço social de tarde. Nosso serviço social já é à tarde, já dá para quem quiser ir de manhã à sua praia. A noite é muito quente para eu estar dentro do centro espírita. Nós não temos ar refrigerado, nem vamos ter. Mas então, estamos aqui apenas 1 hora, 1h30. Nem todos nós temos ar refrigerado em casa também. Então podemos conviver com o calor daqui. Meus irmãos, lembrando as palavras de Jesus, de que nós éramos discípulos dele, mas também éramos amigos dele, vamos lembrar que ser amigo significa dar o braço, conviver e caminhar. Saudando a todos vocês, no ano que se inicia, nós estamos fazendo um convite. Vamos todos caminhar em direção a Jesus. Caminhar em direção a Deus, buscando a paz da consciência, pelo serviço que a gente faça, pela implantação dos gestos de bondade, pela tolerância que a gente tenha em relação ao próximo. Caminhar em direção a Deus, esquecendo as rusgas, esquecendo os mal-estares, esquecendo o domínio das trevas em nós. Não nos esqueçamos, quando nós implantamos mal nos outros, temos a certeza que ninguém está sendo bem vibrado, ninguém está sendo vibrado por um espírito positivo, ao contrário, está sendo vibrado por um espírito malfeitor. E nós todos que estamos ainda nesta noite ouvindo esta palavra nossa, assim muito singela para vocês, nós não nos esqueçamos, principalmente, que dar os braços significa também tirar todas as restrições que a gente faça com relação às pessoas. Ninguém dá o braço com cartas marcadas, meus irmãos. Ninguém dá os braços, ou ninguém dá o braço um ao outro com um espírito preconcebido ou tentando tirar o proveito daquela situação. Isso é anticristão, isso é anti-espírita. Isso não é justo com vocês, não é justo com ninguém, não é justo com as pessoas com quem vocês estão convivendo. Tenhamos esse peito aberto de falar claramente com as criaturas, de olhar para as criaturas nos olhos e de não sentir nenhum constrangimento de fazer o que nós estamos fazendo quando nós estamos agindo em termos cristãos. E principalmente, meus irmãos, não nos esqueçamos que nós temos um juiz muito rigoroso, que é a nossa própria consciência. E essa consciência, ela é que precisa ser tratada. Não é o julgamento dos outros, mas o nosso julgamento. Vamos dar as mãos, vamos dar os braços, vamos fazer o que for possível. Não há necessidade de vocês trabalharem só aqui, os que não estão vinculados aos trabalhos mediúnicos da casa, nem aos trabalhos assistenciais da casa. Há muita coisa que fazer aí fora, mas hajam mesmo com aquele espírito de espírita, que é o espírito cristão, que diz que nós temos que fazer alguma coisa em favor do próximo, mas fazer sem espírito preconcebido. Que até quando nós agimos, tentando amealhar recursos da espiritualidade, nós estamos agindo premeditadamente. E isso não é caridoso. Isso é anticaritativo. E reparemos bem que nós, os que estamos dentro da casa espírita, trabalhando como médiuns, trabalhando na assistência social ou como diretores de uma instituição, nós seremos responsáveis, muito mais responsáveis por aquilo que se faz. Porque agindo às escondidas, agindo assim como que fazendo as coisas sem que os outros saibam, de uma certa forma nós já temos o temor da crítica. Então nós sabemos que estamos errados. Isso, repito, não é cristão. Nós que estamos na nossa instituição, pretendemos que todos nós, os que aqui estamos, tenhamos esse espírito de liberdade espiritual que a doutrina espírita nos traz. Caminhar para a frente, caminhar para o alto, caminhar para Deus, caminhar com Jesus.
caminhar com os bons espíritos. Esse é o propósito que a Casa Espírita tem, que pretende trazer para todos vocês e que espera que todos cumpram no decorrer desse ano. Que Deus nos abençoe. O Senhor da vida leva todos vocês de volta aos lares. Guardem no coração a mensagem da esperança. Homem algum vive sem esperanças. Cultivem esta virtude e façam dela um terreno onde normalmente vocês vão buscar flores para resistir aos embates da própria vida. Cada dia que se passa, o homem mais e mais sente necessidade dos valores da alma, dos valores do espírito. Não se esqueçam de que o homem moderno, o filho das máquinas do dia de hoje, está começando a sentir cansaço, justamente porque se a máquina facilita a vida, impede ou não dá manifestações de espírito. O homem, oriundo de um plano em que as manifestações são puramente espirituais, não pode, não deve, não consegue viver sem os valores do espírito. Multipliquem assim as possibilidades de ver, sentir, ouvir. Lições ou circunstâncias que favoreçam a eclosão do espírito em cada um. Para isso, o hábito da oração, a leitura, a audição de palestras, a meditação, o cultivo dos valores superiores. Recordem a Jesus. Orava e trabalhava. Façamos assim em nossa existência e a Terra será aquele mundo de paz tão sonhado. Deus fique com todos. Sigam com Deus de volta aos lares. Paz. Amigos espirituais se reúnem esta noite aqui junto a vocês, envolvendo a corações amigos, trazendo para cada um o abraço de saudade, embora de estímulo também. Almas enfeitadas de virtudes, de corações alegres por terem vencido suas provas terrenais, iluminadas pela esperança que plantaram em outros corações, fazem voto de prosseguirem em seus esforços de manterem acesas a esperança, a fé e a razão. Filhos e netos que se anteciparam às suas mães e avós na grande jornada para o plano invisível, as sustentam e lhes dizem: caminhar, caminhar. Amigas que se foram desencarnadas pela violência, que tendo passado tenebroso, chegam-se e diz: estou viva, alegre, feliz, trabalhadora. E mães que devotadas ao lar, aos filhos,